Hoje, no turbilhão do mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações, notificações, pressões sociais e expectativas irreais, nossa mente muitas vezes se torna um campo de batalha. Ansiedade, estresse, negatividade, ruminação, esses são os tóxicos mentais que nos impedem de viver uma vida plena, com clareza, propósito e, acima de tudo, serenidade. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 30 estratégias estoicas práticas e transformadoras para você desintoxicar sua mente, limpar o ruído interno e construir uma fortaleza mental inabalável. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento. Pegue seu caderno, sua caneta, ou simplesmente abra sua mente, pois o que você vai aprender aqui pode mudar fundamentalmente a sua relação com seus pensamentos e emoções. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo valioso que iremos abordar. Vamos começar. Antes de entrarmos nas estratégias, é crucial entendermos o que chamamos de toxicidade mental. Não se trata de um diagnóstico clínico, mas de um estado onde pensamentos e emoções negativas recorrentes, crenças limitantes e uma reatividade excessiva aos eventos externos dominam nossa paisagem interna. É como permitir que ervas daninhas cresçam sem controle em um jardim que poderia ser florido. Essa toxicidade se manifesta como preocupação excessiva com o futuro, ruminação sobre o passado, busca incessante por validação externa, medo paralisante do julgamento alheio, comparação social destrutiva. Um fluxo constante de notícias e informações que geram ansiedade. Uma sensação de estar sobrecarregado e impotente. O estoicismo nos oferece um antídoto poderoso. Ele não promete eliminar os desafios da vida, pois eles são inevitáveis, mas sim nos equipar para enfrentá-los com sabedoria, coragem, justiça e moderação. As 4 virtudes cardinais estoicas. O foco estoico está no nosso mundo interior, naquilo que podemos controlar, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações e reações. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Esta é a chave para a desintoxicação mental. Agora, vamos ao coração do nosso guia. Cada uma das 30 estratégias que apresentarei é um passo prático em direção a uma mente mais limpa, forte e serena. Recomendo que você não tente implementar todas de uma vez. Escolha algumas que ressoem mais com você e comece a praticá-las consistentemente. Estratégia 1. O filtro fundamental. Esta é, talvez, a ferramenta estoica mais fundamental e libertadora. Epicteto nos ensina a dividir tudo na vida em 2 categorias: o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Podemos controlar nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações, nossas palavras, nossos desejos e aversões. Não podemos controlar o clima, a economia, as opiniões alheias, o passado, o futuro, em sua totalidade, a saúde, completamente, a morte, acidentes ou o comportamento de outras pessoas. A toxicidade mental surge quando investimos nossa energia, nossa preocupação e nossa paz tentando controlar o incontrolável. Ao aplicar a dicotomia do controle, você filtra suas preocupações. Pergunte-se: isso está sob meu controle direto e completo? Se a resposta for não, reconheça isso e direcione seu foco para sua resposta, sua atitude, sua ação virtuosa diante da situação. Isso libera uma quantidade imensa de energia mental. Prática. Diante de uma preocupação, pare e classifique-a. Se estiver fora do seu controle, pratique a aceitação e foque na sua resposta. Estratégia 2. A visualização negativa estratégica. Pode parecer contraintuitivo, mas os estoicos praticavam a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista, mas de se preparar mentalmente para as adversidades. Sêneca recomendava dedicar um tempo para contemplar o que poderia dar errado: perder o emprego, enfrentar uma doença, ser traído por um amigo. O objetivo não é sofrer por antecipação, mas sim reduzir o impacto do choque caso o evento ocorra,
pois você já o considerou. Perceber que você tem recursos internos para lidar com a maioria das dificuldades. Aumentar a gratidão pelo que você tem, no presente, que ainda não foi perdido. Ao visualizar dificuldades, você ensaia sua resiliência. Você se pergunta: como eu agiria com virtude se isso acontecesse? Que forças internas eu mobilizaria? Isso desintoxica o medo do desconhecido e fortalece sua capacidade de enfrentamento. Prática. Reserve alguns minutos pela manhã para pensar em 1 ou 2 desafios potenciais do dia ou da vida e visualize-se lidando com eles com calma e razão. Estratégia. 3. Amar o seu destino. Amor fati é uma expressão latina que significa amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma aceitação ativa e até mesmo um abraçar de tudo o que acontece, seja bom ou ruim como necessário, e parte do grande esquema do universo. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como cada evento, mesmo os aparentemente negativos, serve a um propósito maior na natureza. Quando você luta contra a realidade, você gera sofrimento e toxicidade. Isso não deveria estar acontecendo, pensamos. O estoico, ao contrário, busca encontrar o que pode ser aprendido ou como pode crescer com cada evento. É transformar obstáculos em oportunidades de praticar a virtude, aceitar o que é, e então agir da melhor forma possível dentro dessa realidade. Isso limpa a mente do ressentimento e da frustração. Prática. Diante de um revés, em vez de reclamar, pergunte-se: como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? O que isso me ensina? Estratégia. 4. Autoavaliação e reflexão. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Todos mantinham diários, não para registrar eventos mundanos, mas como uma ferramenta de autoexame filosófico. Ao final do dia, eles se perguntavam: que erro cometi hoje? Para aprender e corrigir. O que fiz de bom? Para reforçar o comportamento virtuoso. Em que posso melhorar? Para o crescimento contínuo. Como apliquei os princípios estoicos às minhas ações e reações? Escrever ajuda a clarear os pensamentos, a identificar padrões negativos e a processar emoções de forma construtiva. É um detox diário, onde você limpa os detritos mentais do dia, analisa suas respostas e se prepara para ser uma versão melhor de si mesmo no dia seguinte. Prática. Reserve 10, 15 minutos antes de dormir para refletir sobre seu dia, focando em suas ações, julgamentos e como você lidou com os desafios à luz dos princípios estoicos. Estratégia 5. O poder do agora. Grande parte da nossa toxicidade mental vem de vivermos ou no passado, com arrependimentos e ruminações, ou no futuro, com ansiedades e medos. Os estoicos, como Marco Aurélio, enfatizavam a importância de viver plenamente o momento presente, o único tempo que realmente possuímos. Não deixe o futuro perturbá-lo. Você o encontrará, se tiver que encontrá-lo, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente, escreveu Marco Aurélio. Concentrar-se na tarefa em mãos, na conversa que está tendo, na sensação do sol na pele. Isso ancora você e impede que a mente vagueie para lugares tóxicos. A atenção plena é uma prática profundamente estoica. Prática. Ao longo do dia, faça pausas conscientes para se reconectar com o presente. Sinta sua respiração. Observe seus arredores sem julgamento. Engaje-se totalmente na atividade atual. Estratégia. 6. Perspectiva cósmica. Marco Aurélio frequentemente praticava o que chamamos de visão de cima. Ele se imaginava olhando para a terra do alto, vendo a vastidão do tempo e do espaço. Cidades parecendo formigueiros, as preocupações humanas encolhendo em insignificância diante da imensidão do cosmos. Essa técnica ajuda a colocar nossos problemas em perspectiva. Muitas das coisas que nos causam imensa angústia são, na verdade, pequenas quando vistas de uma perspectiva mais ampla. Isso não é para minimizar nosso sofrimento, mas para nos libertar da tirania de problemas que parecem gigantescos apenas porque estamos muito próximos deles.
Desintoxica a mente da supervalorização dos problemas triviais. Prática. Quando se sentir sobrecarregado, feche os olhos e imagine-se subindo, vendo sua cidade, seu país, o planeta. Observe como seus problemas se encaixam nesse vasto panorama. Estratégia 7. Lembre-se da morte. Parece mórbido, mas para os estoicos, a contemplação da mortalidade era um poderoso antídoto contra a trivialidade e a procrastinação. Saber que nosso tempo é finito nos impulsiona a viver com mais propósito, a não desperdiçar o presente com preocupações inúteis ou maldades. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Memento Mori nos lembra de focar no que realmente importa: nossas virtudes, nossos relacionamentos significativos, nossas contribuições. Isso desintoxica a mente da busca por prazeres fugazes e da importância excessiva dada a coisas materiais ou status. Prática. Tenha um lembrete físico, um objeto, uma imagem, ou reserve um momento diário para refletir sobre a impermanência da vida. Use isso como combustível para viver bem hoje. Estratégia 8. Foque no esforço. Os estoicos entendiam que, embora possamos controlar nossos esforços e intenções, os resultados finais muitas vezes dependem de fatores externos. Apegue-se ao resultado e você se prepara para a frustração e a decepção. Em vez disso, foque em dar o seu melhor, em agir com virtude e diligência. Faça o seu trabalho com excelência, mas desapegue-se do resultado específico. O arqueiro estoico, como descrito por Cícero, faz tudo ao seu alcance para acertar o alvo, escolhe a melhor flecha, tensiona o arco corretamente, mira com cuidado. Mas, uma vez que a flecha é disparada, o resultado está sujeito ao vento e outros fatores. Seu mérito está no processo, não no resultado. Isso desintoxica a mente da ansiedade de performance e do medo do fracasso. Prática. Defina suas intenções e se dedique ao processo. Com afinco, celebre o esforço e a aprendizagem, independentemente do resultado final. Estratégia. 9. Examinar suas impressões. O guardião da mente, Epicteto, ensinava que devemos ser como um guardião do portão para nossas mentes. Quando uma impressão, um pensamento, uma percepção, um evento surge, não devemos deixá-la entrar e tomar conta sem antes examiná-la. Pergunte-se: esta impressão é baseada na realidade ou na minha interpretação? Ela está de acordo com a razão e a virtude? Muitas das nossas reações tóxicas vêm de julgamentos apressados e interpretações distorcidas. Ao examinar suas impressões, você pode desafiar pensamentos negativos automáticos e escolher uma resposta mais racional e construtiva. Prática. Quando um pensamento perturbador surgir, pare e diga a si mesmo: você é apenas uma impressão, e não necessariamente o que aparenta ser. Analise-o objetivamente antes de reagir. Estratégia 10. Praticar a virtude como o único bem. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança. Riqueza, saúde, reputação, prazer são coisas indiferentes. Podem ser usadas para o bem ou para o mal, mas não são boas em si mesmas. A felicidade ou eudaimonia vem de viver uma vida virtuosa. Quando buscamos a felicidade em coisas externas e indiferentes, nos tornamos vulneráveis e nossa paz mental fica à mercê das circunstâncias. Ao focar em cultivar a virtude em cada ação, encontramos uma fonte de contentamento interna e estável. Isso desintoxica a mente da dependência de validação externa e bens materiais para a felicidade. Prática. Em cada situação, pergunte-se: qual é a ação virtuosa aqui? Como posso agir com sabedoria? Estratégia 11. Expandindo a empatia. O filósofo estoico Hierocles descreveu círculos concêntricos de preocupação. O eu, a família imediata, parentes, vizinhos, conterrâneos e, finalmente, toda a humanidade. Ele nos exortava a tentar trazer os círculos externos para mais perto.
tratando a todos com a mesma consideração que temos pelos mais próximos. Isso é a base do cosmopolitismo estoico, a ideia de que somos todos cidadãos do mundo. Praticar a empatia e a compaixão, mesmo por aqueles que nos parecem distantes ou diferentes, reduz o tribalismo e o preconceito. Desintoxica a mente do egocentrismo e do isolamento, promovendo um senso de conexão e humanidade compartilhada. Prática. Faça um esforço consciente para entender as perspectivas de outras pessoas, especialmente aquelas com quem você discorda. Pratique atos de gentileza e serviço. Estratégia. 12. A cláusula de reserva. Se o destino permitir. Ao planejar ou se propor a fazer algo, os estoicos mentalmente adicionavam uma cláusula de reserva. Se nada impedir. Se o destino permitir. Ou se Deus quiser. Isso não é pessimismo, mas um reconhecimento humilde da dicotomia do controle. Fazemos o nosso melhor, planejamos e agimos, mas sempre com a consciência de que fatores externos podem intervir. Isso nos prepara para a possibilidade de que as coisas não saiam como planejado, sem que isso abale nossa serenidade. Reduz a decepção e a frustração quando os planos falham, pois já incorporamos essa possibilidade. Prática. Ao fazer planos mentalmente adicione: farei X, a menos que algo fora do meu controle me impeça. Isso ajuda a manter a equanimidade. Estratégia. 13. Treinando a resiliência, Sêneca e outros estoicos praticavam o desconforto voluntário. Passar um dia com pouca comida, dormir no chão, usar roupas simples em um dia frio, tomar um banho frio. O objetivo não era o masoquismo, mas sim apreciar mais o que se tem quando se volta ao conforto. 2. Provar a si mesmo que se pode suportar dificuldades, reduzindo o medo da privação. 3. Fortalecer a autodisciplina. Ao nos expormos a pequenos desconfortos controlados, vacinamos nossa mente contra o medo de desconfortos maiores e inevitáveis. Desintoxica a mente do apego excessivo ao conforto e do medo da escassez. Prática. Escolha um pequeno desconforto para praticar periodicamente. Tomar um banho frio, jejuar por uma refeição, se a saúde permitir, desligar o ar-condicionado por um tempo. Estratégia. 14. Gratidão ativa, reconhecendo o bem presente. A gratidão é uma prática central no estoicismo. Em vez de focar no que falta, os estoicos nos ensinam a apreciar o que já temos. A saúde que possuímos hoje, os amigos leais, um teto sobre a cabeça, a capacidade de aprender e crescer. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo de ser grato pelas pessoas e circunstâncias em sua vida. A gratidão desloca o foco da escassez para a abundância, do negativo para o positivo. É um poderoso antídoto contra a inveja, o ressentimento e a insatisfação crônica. Desintoxica a mente da negatividade e cultiva uma perspectiva mais otimista e contente. Prática. Dedique alguns minutos diariamente para listar de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato. Sinta essa gratidão profundamente. Estratégia. 15. Simplicidade voluntária. Menos é mais. Os estoicos valorizavam uma vida simples, livre de excessos e da busca incessante por bens materiais. Eles entendiam que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em desejar pouco. Quanto mais desejamos, mais vulneráveis nos tornamos à perda e à insatisfação. Simplificar sua vida, posses, compromissos, consumo de informação. Libera espaço mental e energia. Reduz o estresse associado à manutenção de um estilo de vida complicado e à pressão para ter mais. Desintoxica a mente do consumismo e da desordem, tanto física quanto mental. Prática. Revise suas posses e compromissos. O que pode ser eliminado ou simplificado? Pratique o consumo consciente. Estratégia 16. Buscando a excelência moral. Os estoicos frequentemente contemplavam a figura do sábio, o ser humano idealmente virtuoso e racional. Embora reconhecessem que alcançar a sabedoria perfeita é raro ou talvez impossível, ter esse ideal como guia era fundamental.
Ao enfrentar uma situação difícil ou uma decisão moral, eles se perguntavam: o que um sábio faria nesta situação? Ter modelos de virtude, sejam eles figuras históricas ou pessoas que admiramos em nossas vidas, nos dá um padrão para aspirar e nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores. Isso desintoxica a mente da indecisão. Prática. Identifique seus modelos de virtude. Ao enfrentar um dilema, pergunte-se como eles agiriam. Esforce-se para emular suas qualidades. Estratégia 17. Aceitação racional da impermanência. Tudo é impermanente. Nossas posses, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa própria vida. Os estoicos meditavam profundamente sobre essa verdade universal. Lutar contra a impermanência é uma fonte garantida de sofrimento. Aceitar que tudo muda, que as coisas vêm e vão, nos liberta do apego excessivo e do medo da perda. Permite-nos apreciar o presente com mais intensidade, sabendo que ele não durará para sempre. Marco Aurélio comparava a vida a um rio, sempre fluindo, nunca o mesmo. Isso desintoxica a mente da angústia causada pela resistência à mudança e pela ilusão de permanência. Prática. Observe a natureza. As estações mudam, as plantas crescem e morrem. Reflita sobre como essa impermanência se aplica a todos os aspectos da sua vida. Pratique o desapego gentil. Estratégia. 18. Limitar. A exposição a influências tóxicas. Epicteto alertava: se você convive com uma pessoa que tem tosse, você pode acabar tossindo também. Isso se aplica a influências mentais. Expor-se constantemente a notícias negativas, mídias sociais tóxicas ou pessoas cronicamente pessimistas e reclamonas pode contaminar sua mente. Os estoicos valorizavam a escolha criteriosa de suas companhias e do conteúdo que consumiam. Não se trata de se isolar, mas de proteger sua tranquilidade mental. Seja seletivo com as informações que você permite entrar em sua mente e com as pessoas com quem você gasta seu tempo. Isso desintoxica a mente ao reduzir o influxo de negatividade externa. Prática. Faça um detox digital periodicamente. Limite o tempo em mídias sociais e o consumo de notícias. Avalie seus relacionamentos e estabeleça limites saudáveis com pessoas negativas. Estratégia 19. O valor do silêncio e da solidão reflexiva. Em um mundo barulhento, o silêncio e a solidão podem ser assustadores para alguns, mas para os estoicos eram ferramentas valiosas para o autoconhecimento e a clareza mental. Sêneca escrevia sobre a importância de se retirar para dentro de si mesmo. Períodos de silêncio e solidão permitem que a mente se acalme, que os pensamentos se assentem e que a voz interior da razão seja ouvida. É um espaço para processar experiências, refletir sobre seus princípios e se reconectar com seu eu mais profundo. Isso desintoxica a mente do ruído constante. Prática. Reserve momentos, diários ou semanais, para o silêncio e a solidão. Desligue os dispositivos, encontre um lugar tranquilo e apenas esteja presente consigo mesmo. Estratégia 20. Transformar obstáculos em oportunidades. A arte da alquimia mental. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Esta famosa frase de Marco Aurélio encapsula a atitude estoica perante as dificuldades. Em vez de ver um obstáculo como um impedimento, o estoico o vê como uma oportunidade para praticar a virtude, coragem diante do medo, paciência diante da frustração, criatividade diante do bloqueio. É uma forma de alquimia mental, transformar o chumbo das adversidades no ouro do crescimento pessoal e da força de caráter. Cada desafio é um teste, uma chance de se fortalecer. Isso desintoxica a mente da vitimização e da impotência, capacitando-o a encontrar significado e propósito mesmo nas dificuldades. Prática. Diante de um obstáculo, pergunte: como posso usar isso para praticar a virtude? Que força isso exige de mim? Estratégia 21. Autocompaixão estoica. Tratar-se com firmeza e gentileza.
Embora os estoicos fossem rigorosos em sua autodisciplina, isso não significava autoflagelação. Eles reconheciam a natureza humana e a inevitabilidade de cometer erros. A autocompaixão estoica envolve reconhecer suas falhas sem se afundar na culpa tóxica, aprender com elas e se comprometer a fazer melhor da próxima vez. É tratar a si mesmo como um bom amigo trataria, com honestidade, mas também com encorajamento e apoio. Perdoe-se pelos erros passados, pois eles fazem parte do aprendizado. Isso desintoxica a mente da autocrítica destrutiva e do perfeccionismo paralisante. Prática. Quando cometer um erro, analise-o objetivamente, extraia a lição, perdoe-se e siga em frente com renovado compromisso com a virtude. Estratégia. 22. O propósito compartilhado. Os estoicos acreditavam que somos seres sociais por natureza, feitos para cooperar e ajudar uns aos outros. Marco Aurélio repetidamente afirmava que nascemos para o bem comum. Encontrar maneiras de servir aos outros, de contribuir para a comunidade, desvia o foco do eu e de suas pequenas preocupações. Ajudar. Os outros não apenas beneficia a quem recebe, mas também traz um profundo senso de propósito e satisfação para quem doa seu tempo e energia. Isso combate o isolamento e o egocentrismo, que são fontes de toxicidade mental. Conecta-nos a algo maior que nós mesmos. Prática. Procure oportunidades para ser útil aos outros, seja em pequenos gestos de gentileza no dia a dia ou através de um trabalho voluntário mais estruturado. Estratégia. 23. Humor estoico. A leveza diante da adversidade. Embora o estoicismo seja uma filosofia séria, isso não exclui o humor. A capacidade de rir de si mesmo, das ironias da vida e até mesmo das dificuldades pode ser uma poderosa ferramenta de enfrentamento. O humor pode quebrar a tensão, colocar as coisas em perspectiva e aliviar o peso da seriedade excessiva. Sêneca, por exemplo, usava o humor em suas cartas. Encontrar o lado cômico ou absurdo de uma situação difícil pode diminuir seu poder sobre nós. Isso desintoxica a mente do peso excessivo e da dramaticidade, que muitas vezes atribuímos aos nossos problemas. Prática. Tente encontrar o humor nas pequenas frustrações do dia a dia. Não se leve tão a sério. Lembre-se de que a vida também tem seu lado leve. Estratégia 24. Descrever sem julgar. A maneira como descrevemos os eventos para nós mesmos influencia enormemente como nos sentimos sobre eles. Os estoicos praticavam a descrição objetiva, despojada de julgamentos de valor e reações emocionais. Em vez de dizer, tive um dia terrível, tudo deu errado, um estoico poderia dizer, enfrentei 3 desafios inesperados no trabalho hoje. O projeto A atrasou e o cliente B expressou insatisfação. A primeira descrição é carregada de emoção e generalização. A segunda é factual e neutra. Usar uma linguagem objetiva ajuda a ver as coisas como elas são, sem adicionar uma camada de drama e negatividade. Isso desintoxica a mente das narrativas catastróficas que criamos. Prática. Ao pensar ou falar sobre um evento desafiador, concentre-se nos fatos observáveis, separando-os de suas interpretações e emoções iniciais. Estratégia. 25. Lembrar-se da sua insignificância, de forma positiva. Isso se conecta à visão de cima, mas com um foco ligeiramente diferente. Perceber nossa pequenez no grande esquema cósmico pode ser incrivelmente libertador. Nossos erros, nossos fracassos, as opiniões alheias sobre nós, tudo isso tem muito menos peso quando consideramos a vastidão do tempo e do universo. Isso não é para nos sentirmos inúteis, mas para nos libertarmos da pressão de sermos perfeitos ou de termos um impacto monumental. Nossa responsabilidade é viver com virtude no nosso pequeno canto do universo. Isso desintoxica a mente da ansiedade de performance, do medo do julgamento e da autoimportância excessiva. Prática. Contemple as estrelas à noite.
Leia sobre astronomia ou geologia. Deixe a vastidão do universo colocar suas preocupações em perspectiva. Estratégia 26. A ação deliberada, não reação impulsiva. Os estoicos enfatizavam a importância da razão como guia para a ação. Muitas vezes reagimos impulsivamente a eventos ou palavras movidos pela emoção do momento. Raiva, medo, frustração. Essas reações raramente são construtivas. A prática estoica é pausar antes de reagir. Criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, podemos consultar nossa razão, nossos princípios e escolher uma ação deliberada, alinhada com a virtude. Como Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, diria: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Isso desintoxica a mente do ciclo vicioso de reatividade emocional. Prática. Quando provocado ou diante de um gatilho emocional, respire fundo e conte até 10 ou mais antes de responder ou agir. Use esse tempo para escolher uma resposta racional. Estratégia 27. Contentamento com o suficiente. Os gregos tinham duas palavras para o tempo: cronos, tempo cronológico, quantitativo, e kairos, tempo oportuno, qualitativo, o momento certo. Para os estoicos, parte da sabedoria é reconhecer o suficiente, quando parar de acumular, quando parar de buscar mais, quando apreciar o que se tem como adequado. A sociedade moderna nos empurra para uma busca incessante por mais. Mais dinheiro, mais posses, mais reconhecimento. O estoicismo nos convida a definir nosso próprio suficiente, baseado em nossas necessidades reais e valores, não em comparações sociais. Encontrar contentamento no que é suficiente é uma fonte poderosa de paz. Isso desintoxica a mente da ganância, da inveja e da insatisfação crônica. Prática. Defina o que é suficiente para você em diferentes áreas da vida: finanças, posses, realizações. Pratique a gratidão por ter alcançado esse ponto, ou por estar no caminho. Estratégia 28. A indiferença aos indiferentes preferíveis e não preferíveis. Os estoicos classificavam as coisas externas, saúde, riqueza, reputação, dor, pobreza, doença, como indiferentes, pois não são boas nem más em si mesmas e não determinam nossa capacidade de viver virtuosamente. No entanto, eles reconheciam indiferentes preferíveis, como saúde e riqueza, e indiferentes não preferíveis, mas como doença e pobreza. Embora seja natural preferir saúde à doença, o estoico não atrela sua felicidade ou virtude a esses indiferentes. Ele os aceita se vierem, lida com eles se forem adversos, mas seu núcleo de tranquilidade permanece intacto porque seu bem maior reside na virtude. Isso desintoxica a mente da ansiedade e do medo em relação a perder os preferíveis ou encontrar os não preferíveis. Prática. Esforce-se para obter os indiferentes preferíveis através de meios virtuosos, mas esteja preparado para aceitar e lidar virtuosamente com os indiferentes não preferíveis, sem que isso destrua sua paz interior. Estratégia 29. Perdoar os outros e a si mesmo. Guardar rancor, ressentimento e desejar vingança são venenos para a mente. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo que as pessoas erram por ignorância, por não saberem o que é verdadeiramente bom. Ele praticava a compreensão e a tolerância, mesmo com aqueles que o contrariavam ou prejudicavam. O perdão, no sentido estoico, não é necessariamente esquecer ou reconciliar, mas liberar o peso emocional negativo associado à ofensa. É um ato de autolibertação. Da mesma forma, perdoar a si mesmo por erros passados, como já mencionado, é crucial. Isso desintoxica a mente da amargura, do ódio e do ciclo de negatividade que o ressentimento alimenta. Prática. Quando se sentir ofendido, tente entender a perspectiva do outro, mesmo que não concorde. Trabalhe para liberar o ressentimento,
focando em sua própria paz e virtude. Não na falha alheia. Estratégia 30. Revisão constante e ajuste do caminho. A filosofia como prática de vida. O estoicismo não é um conjunto de dogmas a serem memorizados, mas uma filosofia a ser vivida, praticada e refinada continuamente. Nenhuma dessas 30 estratégias é uma solução mágica de uma só vez. Elas exigem esforço consciente, repetição e autoobservação. Assim como um atleta treina seu corpo, o estoico treina sua mente. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá recaídas. O importante é retomar a prática, aprender com os desvios e continuar se esforçando para viver de acordo com a razão e a virtude. A desintoxicação mental é um processo contínuo, uma jornada de aprimoramento constante. Prática. Revise regularmente esses princípios. Avalie como você os está aplicando. Seja paciente consigo mesmo, mas persistente em seu compromisso com o crescimento e a serenidade. Leia os clássicos estoicos, Meditações, Cartas de um Estoico, Discursos de Epicteto, para inspiração contínua. Chegamos ao final da nossa exploração das 30 estratégias estoicas para desintoxicar sua mente. Como você pôde ver, o estoicismo nos oferece um arsenal robusto e profundamente humano para navegar as complexidades da vida com maior clareza, resiliência e paz interior. Lembre-se, a jornada de desintoxicação mental e cultivo da sabedoria estoica é como cuidar de um jardim. Requer paciência, diligência e a remoção constante das ervas daninhas da negatividade, da ansiedade e dos julgamentos equivocados. Mas, com cada pequena semente de virtude plantada, com cada princípio estoico aplicado, você colherá os frutos de uma mente mais forte, mais serena e mais alinhada com seu verdadeiro potencial. Não se sobrecarregue tentando implementar tudo de uma vez. Escolha uma, 2 ou 3 estratégias que mais ressoaram com você hoje e comece a praticá-las consistentemente. O diário estoico pode ser um excelente ponto de partida para acompanhar seu progresso e suas reflexões. O poder do estoicismo não está apenas em suas ideias, mas em sua aplicação diária. É uma filosofia para a vida, não apenas para o estudo. Ao internalizar esses ensinamentos, você não apenas desintoxica sua mente, mas constrói uma cidadela interior, um refúgio de tranquilidade que nenhuma circunstância externa pode verdadeiramente abalar. Agradeço imensamente por sua companhia nesta jornada. Espero que estas estratégias sirvam como um farol, guiando você através das tempestades da vida em direção a um porto de maior serenidade e sabedoria. Se este conteúdo foi valioso para você, considere curtir este vídeo, inscrever-se no canal para mais reflexões filosóficas e práticas e compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar desta antiga sabedoria. Deixe nos comentários qual estratégia estoica você pretende começar a praticar. Lembre-se das palavras de Sêneca. A vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo durou, mas quão bem foi representada. Que possamos todos representar nossos papéis com virtude, coragem e sabedoria.